Bom dia, pessoa! E aí, vamos falar hoje sobre linearidade? Eu falo bastante sobre esse termo, né? Linearidade. E quando eu me refiro a isso, eu estou falando desses lugares onde a gente traça uma linha. Sabe quando você traça uma linha, você tem que andar na linha e seguir aquilo a ferro e fogo e não pode sair da linha. Se você sair da linha, algo terrível vai acontecer com você. Pois é, vai acontecer algo terrível. Você pode descobrir que fora da linha tem muito mais possibilidades do que se você fosse ali só na linha reta, né? E a gente está muito acostumado a se prender a alguma coisa, ou uma filosofia, uma metodologia, e seguir à risca, mesmo que a gente saiba que talvez existam outras possibilidades mais interessantes. Então, quando a gente está falando de linearidade, também a gente vai acessar aí um pouco do que a gente conhece como tempo e espaço. O tempo e espaço dessa realidade, ele é linear. Ele é marcado por passado, presente e futuro. E muitas vezes, quando a gente tem um pensamento muito linear, a gente está se baseando, né, baseando a nossa vida e as nossas escolhas, ou em memórias do passado ou fatos do passado que a gente tem como base, como pontos de referência, ou a gente está definindo o futuro, né, de forma muito concreta e previsível e que não vai acontecer, porque não é assim que as coisas funcionam, né? E aí a gente fica vivendo de forma linear. Cachorro, o que você está fazendo aqui? Olha lá, isso total fora de forma, estrutura e fora de linearidade. O cachorro quer aparecer no vídeo. Ok, você pode ficar sentadinho aqui, bonito, tá bom? Como se ele ficasse mesmo, né? Bom, quando a gente está preso, né, criando a nossa vida baseado no passado, preso no passado, o que acontece? A gente vai ter aí as referências do que a gente já viveu, do que nós experimentamos, ou ainda questões que nos marcaram e que a gente fica evitando a todo custo. Isso nos prende numa energia que já não existe mais. Ela passou, mas ainda reverbera em nós, ainda nos mantém presos. Tem pessoas que têm experiências de vida onde no passado foram muito prósperas, onde ganharam muito dinheiro, tinham muita saúde, tinham muitos amigos, e em algum momento isso mudou. Só que a pessoa ainda não mudou, ainda está presa na expectativa de reproduzir aquilo do passado. Então são pessoas que vão acumulando coisas que remetem a esse período, mudou o trabalho e ainda não se desapegaram da papelada ou de objetos ligados a isso que já não servem mais, mas estão lá ocupando espaço, porque a pessoa ainda tem uma esperança de reproduzir aquilo. Impossível. Nós somos impermanentes, o mundo é impermanente, tudo está em constante movimento e não há como você reproduzir fórmulas do passado, porque já atenderam ao passado. E aí a gente vai para o outro lado, né? Vamos lá para o futuro. Então, no futuro, eu vou determinar que eu vou ter isso, aquilo, tem esse sonho, tem aquele sonho. E aí você traça a linha reta. Quais são os passos que eu tenho que dar? Olha que dureza. Você tem que dar esse espaço, porque se você não der este espaço, se aparecer uma outra coisa mais interessante no meio do caminho, inclusive para atingir o seu sonho, você não se permite, porque você determinou com muita rigidez que tem que ser deste jeito. Quanto controle tem nisso? Quanta projeção, quanta expectativa, né? A frustração é amiguinha, irmãzinha da expectativa, né, minha gente? Então, como é que a gente pode criar uma vida grandiosa sem se prender nessa linearidade de passado e de futuro? Estando presentes, mas não seguindo esse caminho horizontal.
estando presentes e na verticalidade. Quanto mais vertical você for, você vai subindo em espiral, vai espiralando, presente com tudo à sua volta. E você vai saindo dessa baixa frequência de referência que você determinou, que é onde você tem segurança para dar o próximo passo. Né? Então você começa a expandir, expande além, expande além, expande além, com o seu olhar atento a todas as coisas. Quando você está no espaço vertical, você está presente, né? Até conectado à terra, conectado ao céu e presente com tudo à sua volta. E não há linha de tempo e espaço. A hora é agora. Então, a hora é agora, é aqui que eu faço as minhas escolhas. E a partir de cada escolha, eu percebo tudo à minha volta e eu posso escolher qual é o caminho que eu percebo que tem mais possibilidade disponível. Aonde é mais leve, aonde é mais fácil, aonde eu posso ser eu mesma. Porque quando a gente determina uma linha reta, não necessariamente você vai estar sendo você. Quando você determina uma linha reta baseado em algo externo a você, você vai ter que se encaixar nisso para fazer a coisa acontecer. Isso é muito limitante. E nós, como seres infinitos, somos este espaço. Quando a gente ativa as barras de Axis, elas vão começar a soltar esses pontos de tempo e espaço que a gente definiu como base de referência para a criação da nossa vida. E sem esses pontos de referência, você fica solto para criar o que você quiser. E na presença, na conexão com você e com o seu entorno, com todo o ambiente, você começa a perceber outras possibilidades. Então imagina só, né, que nós, há 2 anos atrás, tudo aquilo que a gente acreditava que funcionava, parou de funcionar, né? E muita gente ficou presa a tentar manter aquilo que já não era mais. A gente teve aí uma pandemia que mudou o modo de se relacionar com todas as coisas. Nem sair de casa a gente podia. E agora? Quem não se prendeu em tentar reproduzir e trazer de volta a vida normal que tinha, começou a criar outras possibilidades. E isso a gente vê acontecendo com muitas formas, com muitas relações de trabalho. A gente não imagina quais são os trabalhos do futuro, porque eles já não são mais como os trabalhos do passado. O mundo mudou. Então, quanto mais livre, quanto mais solto a gente estiver, de forma e estrutura do certo, mais a gente vai estar presente com aquilo que é possível criar. E sim, tem coisas incríveis acontecendo. Vejam vocês, por exemplo, o movimento do Uber. Antigamente, a gente tinha como transporte, né, de carros, os táxis, que tinham uma estrutura que atendia uma realidade, que atendia um tempo, um período, e de repente algumas pessoas começaram a se deslocar, fazer seu trajeto comum e compartilhar o carro com outras pessoas. Aí criou-se um outro sistema. E hoje a gente tem uma estrutura toda, né, que é o Uber, que funciona no mundo todo, onde pessoas que têm outras atividades, a grande maioria das pessoas que faz Uber tem outras atividades, pode dispor do seu tempo de deslocamento para o trabalho, por exemplo, para atender outras pessoas e ganhar dinheiro. Isso é completamente sem forma e estrutura. Sem forma e estrutura daquilo que a gente tinha como base de referência. Então, se a gente não se prender a uma referência, o que mais a gente pode criar? Que a gente sabe que pode funcionar muito bem, de um jeito diferente, de um jeito nunca experimentado antes. Então, se você tem aí muito apego ao jeito certo, ou você está evitando cometer os mesmos erros do passado, porque essa é outra pegada, né? Quanto mais você evita cometer os erros do passado, ou quanto mais você tenta consertar o que você fez no passado,
Olha que coisa linda. Você tem que trazer o passado para o presente, para consertar, para depois seguir adiante. Faz algum sentido isso, minha gente? O que passou, passou. Aprenda com a experiência, mas sem ter que achar que você tem que consertar nada. O que você criou no passado foi o que dava para criar. Então receba daquela experiência, tenha isso como uma consciência. Qual é a consciência que você pode receber daquilo que você julga que você fez de errado? Se isso não for um erro, como é que você pode aproveitar essas informações? E como é que você pode criar o seu futuro sem se prender a um jeito certo como ele tem que acontecer? Porque só lamento, mas não existe isso. É impossível você reproduzir o futuro como a sua mente imagina, cada passo. Impossível. A gente vai contar com imprevistos sempre. Então tenha clareza do que você quer criar, quais são os seus sonhos. Sonhe alto, sonhe grande. Fica presente aqui agora, quais são as escolhas possíveis para eu conseguir chegar ali no meu sonho, para eu alcançar aquilo que eu verdadeiramente desejo. Esteja disposto a ser qualquer coisa, a fazer qualquer coisa para conquistar aquilo que você deseja, mas sem se meter num plano infalível e perfeito em linha reta. Lembra, a gente cria o futuro aqui e a gente vai expandindo, espiralando, presente com tudo, presente com todos, e olha só quantas possibilidades a gente tem à nossa volta quando a gente não tenta controlar o que vai acontecer amanhã. A gente não tem controle disso. A gente tem controle do que a gente sabe neste instante. Aí sim, aí você está no comando da sua vida, que é diferente de controlar e querer fazer funcionar a todo custo do jeito certo. Não existe jeito certo, existe o jeito que funciona. Então solta, corra barras, as barras vão começar a tirar nesses fiozinhos que você tem de conexão aí com todo esse controle, com suas memórias, todos os seus traumas, todos os seus acertos que não deixam você ir além deles e ser mais incrível ainda. Corra as suas barras. Por favor, pessoa. E falando em correr barras, este sábado tenho classe de barras de Axis em São Paulo. Quem tiver afim de receber barras, né? Porque durante a classe você recebe uma sessão de barras 2 vezes. Você vai receber as barras e também vai receber outras ferramentas para que você aprenda como é que eu me mantenho neste estado constantemente expandido em conexão com tudo e com todos. E como é que eu posso perceber onde é que eu estou me prendendo a pontos de vista, a pontos de referência, e começar a ir soltando tudo isso e ficar livre, leve e solto para você escolher e criar a sua vida como você quiser. Tá afim? Vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar as informações do curso de barras se você tiver vontade de receber essas ferramentas e começar a criar uma vida realmente a partir de um outro lugar. Sem referência, sem pontos de vista, sem linearidade. Ah, assustador? Pode parecer assustador se você está muito apegado a esse modo de viver há muito tempo. Mas depois que você começa a soltar, você não faz ideia do que você é capaz de criar neste espaço de liberdade. É incrível. Eu sou suspeita para falar, que eu amo isso. Bom, é isso. Qualquer dúvida, comentários que vocês quiserem perguntar, deixa aí seus comentários no vídeo e eu respondo para você, tá bom? Um beijo e bom dia.